Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maiara Oliveira Souza Rodrigues, sou professora de Biologia do IFMA Campus Codó e hoje nós vamos iniciar as nossas aulas do projeto do Pré-ENEM, do nosso campus, e o primeiro tema que eu selecionei para darmos início às nossas atividades de Biologia do Pré-ENEM foi classificação biológica. Então, gente, hoje falaremos sobre classificação biológica. Então, primeiro ponto, né? Qual é o objetivo da classificação? Então, de uma maneira bem simples e bem geral, nós podemos dizer que o objetivo de se classificar os seres vivos é organizá-los, e essa organização ela deve ser feita com base a favorecer e a facilitar o estudo dos seres. Como nós sabemos, na natureza existe uma grande diversidade biológica, ou seja, existe uma grande variedade de formas de vida, né? Então, são muitos seres diferentes, com características diferentes, e toda essa variedade, essa diversidade, ela fica bem mais organizada e mais fácil de nós compreendermos quando nós realizamos a classificação dos seres. Então, basicamente, o objetivo da classificação é esse, tá? Então, dentro da biologia, a área que identifica, que nomeia e classifica os seres vivos é chamada de taxonomia, ok? Então, nós temos um pesquisador sueco chamado de Carl von Linné, que no português nós o chamamos de Linneu, que ele é considerado aí o pai da taxonomia, né? Foi o precursor, o primeiro que sugeriu aqui os sistemas de classificação biológica para os seres vivos e que nós utilizamos até hoje, né? Bastante coisa do que Linneu organizou é utilizado nos dias de hoje. Linneu ele propôs o sistema de nomenclatura binomial para as espécies. Então, o nome científico das espécies é constituído por dois termos, né? Que é o que nós chamamos, então, de nomenclatura binomial, certo? Ele ainda agrupou as espécies de maneira hierárquica, em grupos cada vez mais abrangentes. Então, ele organizou e constituiu o que nós chamamos de categorias taxonômicas de classificação. E dentro dessas categorias, né, são várias categorias, dentro de cada uma, nós vamos organizando e agrupando seres com base nas suas características, principalmente anatômicas, ok? E os grupos, eles vão do básico da unidade, que é representado pela espécie, até um mais abrangente, mais amplo, que inclui um número maior de organismos que apresentam ali semelhanças, ok? Que compartilham características semelhantes. Então, além da espécie, como eu disse que é a unidade básica de classificação dos seres, nós temos outras categorias, né, que vão desde a espécie, passando pelo gênero, ordem, classes, reinos, famílias, né, e além de termos intermediários, sub- ou superfamília, sub- ou superordem, né? Então, nem sempre esse sistema, ele agrupava as espécies de acordo, na verdade, ele não agrupava, né? Com base no parentesco evolutivo. Então, geralmente, o critério que Linneu utilizava para agrupar os seres vivos dentro dessas categorias taxonômicas que eu acabei de citar, espécie, gênero, ordem, família, classe, reino, eram as semelhanças anatômicas existentes entre os seres. Ele não levava em consideração o parentesco evolutivo, né? O que era um ponto desfavorável, porque a gente acabava criando grupos muito heterogêneos de seres, incluídos numa categoria que eram muito heterogêneos, né? Com diferenças marcantes entre si. Então, quando surgiu a teoria evolucionista, que passava então a considerar o parentesco evolutivo e as relações filogenéticas existentes entre os seres, a gente conseguiu então fazer um desenho da história evolutiva dos seres, né? E começamos então a incluir nas categorias classificações, classificações mais homogêneas, certo? Então, o único deslize aqui do Linneu foi esse, ele era considerado
fixista, adepto da teoria fixista, o fixismo, que não acreditava nas mutações e na evolução das espécies. Tá? E aí, quando surgiu a teoria evolucionista, a classificação biológica recebe um novo olhar e passa a ser, então, adotada uma nova área. Surge, então, uma nova área na biologia, que é o que a gente chama de sistemática. Então, hoje nós temos a taxonomia, que é esse trabalho de organização dos seres, e a sistemática, que para realizar a classificação, a organização dos seres, leva em consideração o parentesco e o grau de parentesco e as relações evolutivas entre os seres, ok? E aí, dentro desse cenário que eu acabei de descrever, surgem representações gráficas que nos ajudam a entender como que os seres vivos surgiram, né, como eles surgiram e como eles estão relacionados evolutivamente, conhecendo então o grau de parentesco evolutivo entre eles. Essas representações, elas constituem o que nós chamamos então de árvores filogenéticas. Aqui eu tenho uma representação nessa imagem de uma árvore filogenética. Essa árvore filogenética, ela traz muitas informações para a gente, inclusive muitas questões de vestibulares, questões do Enem, elas podem apresentar, trazer essa representação e pedir para que vocês façam uma resposta, encontrem uma resposta mediante análise, né, dessa representação. Primeiro ponto, essa representação, então, se chama árvore filogenética. As árvores filogenéticas, elas representam uma hipótese de filogenia. O que é filogenia? É a história evolutiva, né, suposta de cada grupo. Então, essa é uma árvore filogenética do tipo vertical, porque a gente começa a analisá-la de baixo para cima. Na base, nós encontramos o seu ponto inicial, que é o que a gente chama de raiz, por isso aqui o termo árvore. A raiz, então, ela apresenta o primeiro indivíduo, o primeiro ancestral, que ao longo do tempo foi passando por mudanças, né, por sucessivas alterações e originando outros grupos de seres vivos, tá? Então, aqui eu tenho, né, colônias de protistas flagelados, que é o exemplo aqui da minha árvore, como sendo a raiz, o ponto inicial, então o ancestral, que ao longo do tempo passou por uma determinada mudança e aqui deu origem aos poríferos, passou por uma mudança diferente da primeira e originou os organismos com tecidos verdadeiros. Esse aqui passou por uma outra mudança, originando os animais diblásticos, os quinidários, originando uma outra mudança, os triblásticos. Cada ponto de encontro desse aqui, gente, é o que nós chamamos de nó, certo? Então, observe que em cada nó eu vou ter um indivíduo que passou por duas diferentes mudanças, originando novos grupos. E assim foram surgindo todos os grupos aqui de animais representados no ápice da árvore, tá? Que é essa parte aqui superior. Observem que os organismos, os seres que estão mais próximos, significa que nessa árvore filogenética, significa que eles têm um grau de parentesco maior. E os mais distantes um do outro, eles têm, então, um grau de parentesco menor e compartilham, então, um número menor de características em comum. Os primeiros, supostamente, são os mais antigos, né, os que surgiram primeiro. Os últimos são, então, mais recentes, ok? Então, eu posso considerar que aqui, entre os equinodermos e os cordatos, eu tenho um grau de parentesco maior, que evolutivamente falando, eles são descendentes, né, mais próximos do que quando comparado com o porífero, né? Se eu comparar aqui o porífero com os cordatos, eles vão ter um grau de parentesco menor e evolutivamente falando, estão mais distantes, separados um do outro, ok? Então, fiquem atentos, porque isso aqui é um assunto bem interessante e essas questões, elas são bem comuns nos vestibulares, ok? Então,
nós temos aqui a sistemática, que é a área da biologia que estuda, então, as relações evolutivas entre os seres vivos e os seus padrões de parentesco e de evolução, tal qual o que eu acabei de explicar aqui para vocês, certo? As aplicações da sistemática. São várias as aplicações dessa área. Ela possibilita, por exemplo, conhecer a história evolutiva da vida e a distribuição dos seres vivos no planeta. Permite ainda acompanhar se as espécies estão ameaçadas de extinção e ajudar, então, na manutenção aqui da preservação da biodiversidade, além de favorecer aqui as aplicações econômicas, como, por exemplo, as pesquisas de novos produtos ou até mesmo de novas espécies. Então, o sistema de classificação biológica, que foi criado lá pelo Linneu, ele organiza os seres vivos em grupos, né, que são as categorias taxonômicas, que vão da unidade, que é a espécie, até o mais abrangente, que é representado pelo reino. Então, da espécie ao reino, nós temos ainda outras categorias. Eu vou mostrar aqui para vocês. E dentro dessas categorias, com base nas características anatômicas, características fisiológicas, reprodutivas, atualmente, com base nas características evolutivas, nós conseguimos organizar e agrupar diversos seres vivos, formando vários grupos, tá? Então, a espécie é a categoria básica, é a categoria taxonômica básica. Cada categoria, cada grupo pode ser chamado também de taxon, ok? Então, o conceito de espécie é um conceito amplamente discutido, né? E o que é muito utilizado é esse. A espécie, ela é, então, é um grupo formado por indivíduos capazes de cruzar entre si na natureza e originar descendentes férteis. Só que essa definição para a espécie ela é limitada, né? Porque, por exemplo, ela não pode ser utilizada para os fósseis, já que a gente não consegue observar o processo reprodutivo dos fósseis, ou até mesmo ela não pode ser útil para os organismos que se reproduzem de modo assexuado, ok? Que não envolve aí dois indivíduos no processo reprodutivo. Então, essa definição é limitada. Então, para a gente levar em consideração, né, o conceito de espécie, o que é uma espécie, além de observar o processo reprodutivo dos indivíduos, nós devemos levar em consideração outros fatores, como, por exemplo, a anatomia, a fisiologia, a análise molecular, a análise de moléculas como o DNA, o RNA, as proteínas, e aí eu consigo, então, um conceito mais amplo, mais bem descrito, e no próprio sistema, né, quando eu vou organizar e definir uma espécie, eu levo em consideração não somente a reprodução, mas esses outros fatores também. Então, indivíduos, né, um exemplo de indivíduos que fogem a essa regra são os considerados híbridos, né? Por exemplo, o jumento, o asno, o jegue, que pertence a essa espécie, né, Equus asinus, cruzando com a égua, que pertence a uma outra espécie. Então, aqui o cruzamento entre indivíduos que são de espécies diferentes é possível, né? Só que aqui eu vou obter descendentes que são considerados estéreis, né? Ou infértil, marcados pela infertilidade, que é a mula, no caso da fêmea, e o burro ou mulo para os machos. E ainda temos um outro exemplo. Então, esses aqui são os exemplos de híbridos. O outro exemplo é o cruzamento do cavalo com a jumenta, que origina aqui Bardoto, que ele também é estéril. Então, organismos que são da mesma espécie, que possuem características parecidas, são parentes bem próximos, eles vão constituir o próximo grupo, a próxima categoria taxonômica, que a gente chama, então, que é chamado de gênero, né? Gêneros evolutivamente mais próximos formam a próxima categoria, que é a família. Agrupamento de famílias vão formar
ordens. União de ordens formam classes. União de classes formam filos. Filos unidos formam reinos, ok? Então, essas são as categorias que eu falei para vocês. Aqui no esquema fica mais fácil da gente visualizá-las, né? E observar que ela vai da unidade, representada pela espécie, ao mais abrangente, o que inclui, então, um número maior de indivíduos, que é representado pelo reino. Então, da unidade ao reino, né, da espécie ao reino, observem que o número de indivíduos em cada categoria aumenta, né? E do reino para a espécie, esse número diminui. Então, a nomenclatura científica, né, que é, então, utilizada dentro dessa classificação biológica dos seres, ela apresenta algumas regrinhas básicas, né? Para quê? Para que essa classificação, essa nomeação dos seres possa ser uniforme, né? Então, a classificação ela deve ser uniforme e ela deve reconhecer o valor evolutivo dos seres, tá? Não somente as características anatômicas, mas também as características evolutivas e o grau de parentesco entre os seres. Então, algumas das regras de nomenclatura. A primeira delas é que os nomes científicos, eles são escritos em latim. Então, os termos que indicam as categorias gênero, família, ordem, classe, filo e o reino, todos eles devem ter uma letra inicial maiúscula, ok? Com exceção do termo específico, do segundo nome que designa as espécies, porque ele obrigatoriamente deve ser todo escrito com letra minúscula, certo? Então, as categorias, os nomes científicos, eles devem ser escritos em latim e eles devem vir destacados no texto. Se for um texto impresso, o nome científico deve vir destacado em itálico. Se for escrito à mão, o nome científico deve ser sublinhado, certo? Já o nome das espécies, como eu disse, é um nome composto por duas palavras, né? Binomial. O primeiro nome, o primeiro termo, indica o gênero. E como indica o gênero, ele começa com letra maiúscula, independente da posição no texto. Se vem após um ponto, parágrafo, período, mas vai começar com letra, no meio do texto, né? Vai começar com letra maiúscula. O segundo nome, ele indica o termo específico ou o epíteto específico, que vai sempre ser composto por palavras, por letras minúsculas. Aqui o exemplo, ó, o Homo sapiens, que é o nome científico da nossa espécie, da espécie humana. Então, o primeiro nome que designa o gênero, começou então aqui com letra maiúscula, e o sapiens designa o epíteto específico, ou termo específico, e ele está escrito então com letras minúsculas. Então, as duas palavras designam a espécie humana, Homo sapiens. Uma outra informação interessante é que, após eu citar o nome científico uma vez no texto, nas outras vezes que eu for fazer a citação desse termo, eu posso abreviá-lo, né? Eu coloco somente a primeira letra do gênero, coloco um ponto, seguido do termo específico, no caso aqui seria H. sapiens, né? E aí eu já sei que é uma menção ao Homo sapiens que já foi citado inicialmente no texto todo por extenso, ok? Então, dentro desse assunto, né, quando a gente fala em classificação, a gente não pode separar, né, da evolução, porque para a gente entender e classificar os seres, a gente precisa conhecer a história deles. E para conhecer a história evolutiva dos seres, né, a história dos seres, a gente vai falar de evolução. Então, a evolução dos seres está diretamente atrelada com a classificação deles, e à medida que os seres evoluem, eles podem, inclusive, dar origem a novas espécies, o que pode proporcionar o surgimento de novos grupos, novas categorias
E esse assunto, classificação biológica, devido a esse processo evolutivo dos seres que não para, né, que é contínuo, ele está sempre em constante, é um assunto bastante debatido entre os pesquisadores que se dedicam à sistemática, à taxonomia dos seres, e ele está sempre em constante atualização, né? Então, é uma área da biologia que está sempre mudando, né? Recebendo, sofrendo atualizações. Então, dentro dessa classificação dos seres, eu posso ter organismos que vivem numa determinada área, né? Populações que vivem numa determinada região, que podem sofrer um conjunto de processos, de alterações que podem provocar a especiação é o surgimento de novas espécies, né? Separando essa população, uma população em duas, com a consequente formação de novas espécies, que é o que a gente chama de cladogênese. Então, dentro da classificação, existe um fenômeno, um processo chamado de cladogênese, né? Clado quer dizer divisão, né? Gênese é origem, então, a divisão a partir do início, da origem. E a cladogênese é, então, um conjunto de processos que vão provocar a especiação, a criação, o surgimento de novas espécies, a partir da separação de uma população em duas, com a subsequente formação, então, de duas novas espécies, certo? Mas não necessariamente as novas espécies vão sempre surgir quando eu tenho uma separação de população em duas. Pode acontecer de várias mudanças se acumularem, várias mudanças se acumularem dentro de uma população ao longo do tempo, originando espécies diferentes, com características diferentes, sem que haja separação entre elas. Então, nesse caso, o processo é chamado de anagênese, certo? Então, aqui a imagem facilita a visualização disso, tá? Então, a cladogênese, eu tenho uma população que se divide em duas, uma população que vai acumulando mudanças até determinado ponto em que ocorre a separação da população, originando, então, sempre duas novas espécies. Observem que aqui eu tenho duas espécies diferentes da original. Então, isso aqui é o que a gente chama de cladogênese. Então, separei em grupos a partir do original que acumulou mudanças. Cladogênese. Anagênese, ana, quer dizer para cima. Então, aqui não aconteceu essa separação da população e o indivíduo original foi acumulando mudanças ao longo do tempo, que culminou com a especiação, a formação de uma nova espécie, a anagênese. Então, outro ponto interessante que vocês precisam conhecer, estudar com mais detalhe, porque algumas questões também gostam muito de explorar esse assunto, certo? Então, o objetivo da classificação é identificar grupos de organismos que descendem por evolução de um mesmo ancestral mais recente, exclusivo do grupo. Então, aqui um exemplo: cães e lobos. Eles são parentes próximos que evoluíram dos mesmos antepassados. Por isso que ambos pertencem ao gênero Canis, tanto o lobo quanto o cão pertence a esse gênero. Então, para determinar o grau de parentesco evolutivo, para eu chegar a essa conclusão de que ambos, né, cães e lobos, pertencem ao mesmo gênero, eu levo em consideração vários critérios, não somente ao modo reprodutivo e a anatomia deles, mas eu levo em consideração um conjunto de fatores que vão além disso. Além da anatomia, eu levo em consideração as características fisiológicas, as características comportamentais, reprodutivas, moleculares. Dentro das características moleculares, eu incluo análise de DNA, análise de RNA, análise de proteínas, ok? Então, esse sistema de classificação dos seres vivos em reinos, em 5 reinos, na verdade, ele foi proposto por Robert Whittaker, e ele organizou os seres em 5 reinos com base
na característica e na organização celular e nutricional, no tipo de nutrição dos seres. Então, com base nessas características, foi então criado a classificação dos seres vivos, de todos os seres vivos em 5 reinos. O reino Monera, que atualmente é dividido no reino das arqueias e das eubactérias, o reino protista, que atualmente também é chamado de reino protoctista, atualmente é considerado um reino sem valor taxonômico, né? Composto pelo protozoários e pelas algas, o reino fungi, que é o reino dos fungos, o planté, que é o das plantas, e o animalia, que inclui aqui os animais. Atualmente, nós temos aqui, como eu disse, uma ampla discussão que vem sugerindo mudanças nessa classificação dos seres vivos em 5 reinos, como, por exemplo, a divisão do reino Monera em 2, um reino exclusivo para as arqueias e o reino para as bactérias, tanto as quimiosintéticas, né, quanto as fotossintéticas, que inclui aí, no caso, as cianobactérias. Nós temos ainda uma classificação que agrupa todos os reinos em domínios. São 3 domínios: domínio bactéria, domínio arquea e o domínio eucária. Aqui nós temos uma árvore filogenética que nos ajuda a entender um pouco e a descrever essa classificação dos seres em domínios. Então, aqui eu tenho a raiz, que nos mostra, né, que todos os seres, eles são originados a partir de um único ancestral comum, né? E esse ancestral, ao longo do tempo, ele foi passando por diferentes e sucessivas mudanças, né? Foi recebendo características que proporcionaram, então, mudanças, evolução e o surgimento de todos os demais seres vivos, né? Esse ser originou as bactérias inicialmente, porque que eu percebo que aqui é o início, né? A parte inicial da árvore, os primeiros ramos, né? Em seguida, esse ser passou por mudanças que originaram as arqueias e que originaram os demais seres, os fungos, os animais, as plantas, as algas, os protozoários, está todo mundo aqui. Então, no domínio bactéria, eu tenho as bactérias, tanto as bactérias que realizam a quimiossíntese, como aquelas que realizam a fotossíntese, que são as cianobactérias. No domínio arqueia, então, que no passado estavam agrupadas lá no reino Monera com as bactérias, nós temos os organismos que têm uma parede celular diferente das bactérias, tá? As sequências do RNA ribossomal delas também mostram distinções consideráveis com o RNA, com as sequências do RNA das bactérias, e por isso aqui a separação dos grupos, tá? E essas mesmas sequências do RNA, de análise do RNA, têm mais semelhança das arqueias para os organismos que constituem o domínio eucária. Aqui no domínio eucária eu tenho todos os eucariontes incluídos, as plantas, os fungos, os protozoários, as algas e os animais. Então, em cada grupo, gente, seres e com base na organização da sua célula na nutrição, características diferentes. Aqui, por exemplo, no Monera, nós temos as bactérias, né? São organismos unicelulares, são procariontes, tem aquela célula sem núcleo, tá? Alguns representantes que realizam fotossíntese, como as cianobactérias, certo? No fungi, nós temos os fungos, que podem ser pluri- ou unicelulares, que são heterotróficos por absorção, certo? No planté, ou metafita, nós temos as plantas, todas pluricelulares, realizando fotossíntese. No protista, que é um grupo então considerado sem valor taxonômico, nós temos os protozoários, são unicelulares eucariontes, nós temos as algas, que podem ser uni- ou pluricelulares, fotossintéticas, tá? E no animalia, ou metazoa, nós temos os animais, todos pluricelulares, eucariontes,
heterotróficos por ingestão, porque ingerem o alimento, tá? Lembrando que procarionte é aquele que tem uma célula sem núcleo e o eucarionte é aquele que tem a célula nucleada, com núcleo que armazena, então, o DNA. Então, gente, eram essas as informações que eu tinha para passar para vocês sobre classificação biológica. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula do Pré-ENEM e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente!